Como cada clube da Champions ganhou seu nome? Hum, Já parou para pensar o porquê clubes como Inter de Milão, Liverpool, Arsenal, Bayern, etc. são chamados assim? sim, por causa da cidade. Então nesse vídeo vamos ver como cada time da Champions ganhou o seu nome, o porquê de cada clube ser chamado do jeito que é. Começando com o Arsenal, que ganhou esse nome porque o clube foi fundado por trabalhadores de uma fábrica de munições chamada Royal Arsenal, Isso em aí eu não sabia, isso aí é informação. Me Londres. fez coçar a Sim, cabeça. Arsenal vem de arsenal de munições mesmo. Por isso que tem um canhão no escudo deles. E para ser algo organizado, a gente vai ver a origem de cada um dos 36 clubes da Champions em ordem alfabética, do Arsenal até o Young Boys. Então, em ordem alfabética, o próximo é o Aston Villa, que foi fundado em Pô, não 1874 faço por ideia. membros de uma capela chamada Capela Wesleyana Aston Villa. Aston é o nome do bairro que eles estavam, na cidade de Birmingham. Essa palavra vem do inglês antigo Easton, que significa povoado do leste. Agora a vila vem da localização daquela capela, num cruzamento com o mesmo nome. Saindo da Inglaterra, vamos agora para um clube italiano, a Atalanta, que ganhou o nome Atalanta. de uma heroína da mitologia grega. Os fundadores decidiram nomear o clube em homenagem a Atalanta, uma grande caçadora, símbolo de força, velocidade e independência. Por isso que está até no escudo deles. Agora, ainda na letra A, a gente Fazia chega no ideia. Atlético de Madrid, que na verdade só tem esse nome por causa de outro clube espanhol, o Atlético de Bilbao. Olha aí, Pois ó. é, isso porque lá no passado o Atlético de Madrid foi criado por torcedores do Bilbao, então fundaram o Athletic Club de Madrid, literalmente uma cópia. Mas Não sabia dessa porra, não. de onde vem a palavra Madrid? É bem interessante, mas a gente vai ver isso mais pra frente quando chegar no rival deles. Mas outro rival do Atlético de Madrid é o próximo da lista, o Barcelona, que como o nome diz, vem da cidade de Barcelona. Mas o nome em si é muito antigo. Uma teoria é que a cidade foi fundada por um homem chamado Hamilcar Barca, que em homenagem à sua família nomeou a cidade de Barcino. Depois os romanos Tá. começaram a chamá-la de Colônia Barcino. A partir daí, o nome evoluiu até se tornar Barcelona como conhecemos hoje. Então já vimos 5 clubes. Bora continuar um por um. Tá bom. Agora o próximo time é o Real Soccer. Se tu ainda não conhece, esse é o nome do meu clube no futebol Ah, calma aí, team. parceiro. Elas tá em campo. O Real tá acompanhando nossa lista. Tem literalmente o nome do Barcelona, aí a gente chega no time alemão. O Bayer Leverkusen, que tem literalmente o nome de uma empresa farmacêutica. Mas já parou pra pensar o porquê disso? Bom, na verdade, esse nome vem desde sua fundação. Caralho. O clube foi criado em 1900. Porra, agora me fez coçar a cabeça, viado. Você me fez coçar a cabeça, porque tá atrapalhando em cima o logboard. Você me fez coçar a cabeça. 1904 por trabalhadores da Cara, fábrica da mas eu Bayer, nunca liguei tipo, o bagulho do Bayer, que é farmacêutico Bayer Leverkusen, dando origem ao Bayer o 04. viado. Eu pensava que eles tinham ganhado esse nome só depois de um patrocínio, mas não, vem da raiz do clube. Enquanto isso, Leverkusen é o nome Deixa da no canto. Ah, cidade. vou deixar no Mas canto ao esquerdo, contrário de então. Barcelona, Leverkusen é uma cidade bem mais recente, ganhando esse nome em homenagem a um químico do século XIX chamado Karl Leverkusen. Ainda tipo, o Bayer Leverkusen é o nome de uma empresa farmacêutica e o de um químico. Além disso, muita gente confunde Bayer com Bayern, mas um não tem nada a ver com o outro. Bayern significa Bavária, o estado da Alemanha que eles ficam, enquanto que Munique é o nome da cidade. É literalmente time de Munique na Bavária. Agora a origem do nome Munique vem do alemão antigo, que pode ser traduzido como monges, por isso que tem um monge no Brasil na cidade. Agora ainda na letra B, Tá. chegamos no Benfica, que na verdade é um clube que veio da união de dois, Sport Lisboa e Sport Clube de Benfica. Lisboa é a capital de Portugal, onde tem um bairro chamado Benfica, mas a verdadeira origem do nome é meio incerta. Uma das teorias é que vem do árabe Benafik, que significa bom lugar. Também pode ter vindo do latim benefica, que significa algo como bem situado. É a mesma Enquanto coisa, isso, né? o Bolonha da Itália leva o nome da cidade. Mas essa é uma cidade muito antiga, então a origem do nome é debatida. A principal teoria é Valeu que vem pelos da 4 antiga meses, palavra Dudu gaulesa Xavier. bona, que significa fundação ou povoado. A partir disso, Bona virou Bonônia em latim e depois Bolonha. Mas esse não é o único clube com origens do latim. Um desses times é o Borussia Dortmund. Pois é, quando o clube foi criado, os fundadores se inspiraram em uma cerveja da época que se chamava Borussia Beer. Mas Borussia não é o nome inventado, é a palavra em latim do nome Prússia. E não, não está escrito errado. Prússia era um país que existia onde hoje fica Tá. grande parte da Alemanha. Enquanto isso, Dortmund é o nome da cidade, que durante a Idade Média era chamado de Trotmund. Uma interpretação é que trote se referia a um pântano, enquanto mundi significava proteção ou área segura.
Com o tempo, Dortmund virou Dortmund. Porra, Agora, pô, vou nerdolar aqui. Parece bagulho do Attack on Titan, cara. proteção ou área segura. Com o tempo, Tá ligado? Quem já assistiu a Dentro do Grande Muro, tá ligado? Parece. Quem assistiu vai pegar a referência. Dortmund virou Dortmund. Agora já vimos a origem de 10 clubes. Bora continuar em ordem alfabética. Mas antes de ir para a letra C, a gente chega no primeiro time francês do vídeo, o Brest. Ele Porra, também puta leva o time nome de merda, sua né? cidade, mas a origem não é um consenso. Uma teoria sugere que ele vem de uma frase da língua bretã, Bergarest, que significa a ponta do castelo. Falando em castelos, a gente chega na Escócia pro Celtic FC, que como o nome diz, é uma homenagem aos povos celtas. Os celtas foram povos da Europa que viveram em várias partes do continente há mais de 2000 anos. O Celtic é um dos poucos times europeus que não tem o nome de uma cidade, enquanto que o Clube Brugge tem. Esse time da Bélgica tem o mesmo nome de sua cidade, localizado no norte do país. O nome vem do antigo holandês Brugge, que literalmente significa ponte. É bem direto, só ponte mesmo. Agora Merda. o próximo clube já tem um nome maior, o Dinamo de Zagreb, da Croácia. Ele é o maior clube do país, conquistando o título nacional quase todo ano, mas só ganhou esse nome nos anos 40. Antigamente, a Croácia fazia parte da Iugoslávia, que depois dos anos 40 foi muito influenciada pela União Soviética. E Toma aula. Dinamo era um nome muito comum na União Soviética. Até hoje tem vários clubes com esse nome, que vem do grego dunamis, significando força ou poder. Toma. Enquanto isso, Zagreb é o nome da cidade, a capital da Croácia. Mas a origem do nome é mais incerta. Uma teoria sugere que vem da palavra Zagreb, que significa sacar ou cavar. Continuando, depois do Dinamo de Zagreb, chegamos em outro clube fundado naquele período socialista da Europa, o Estrela Vermelha. Em 1945, na antiga Iugoslávia, um grupo de estudantes formou uma sociedade esportiva, chamando de Estrela Vermelha. L. Teve discussões se deveria chamar Estrela Azul, Estrela do Povo ou até Stalin, mas acabou sendo Estrela É. Vermelha. Além disso, em 1945, a Iugoslávia adotou um governo socialista que incluiu uma estrela vermelha na bandeira, então o nome do clube acabou se alinhando com o regime da época. Agora o próximo clube da lista é o Ah, Feyenoord, que rapaz. diferente da maioria dos times, tem o nome do seu bairro. Na cidade de Rotterdam, na Holanda, tem um bairro literalmente chamado Feyenoord, sim, com IJ. O nome dele surgiu lá no século XV. A história conta que um homem chamado Feye deu seu próprio nome para uma velha represa na área, ou Oord em holandês antigo. Juntando, ficou Feyenoord, Feyenoord. Aí quando surgiu o clube, também era chamado dessa mesma maneira, mas pessoas de fora da Holanda não sabiam como pronunciar esse IJ. Então em 74 mudaram para Feyenoord com Y. Assim quem não fala holandês consegue saber como pronuncia. Saindo da Holanda, a gente chega na Ai. Espanha para falar da origem do nome dele, do time que está jogando a Champions pela primeira vez em sua história, o Girona. Pois é, eles nunca tinham disputado. Aí como muitos times desse vídeo, compartilham o nome de sua cidade, localizada na Catalunha, perto de Barcelona. Aí muito tempo atrás, na era romana ainda, a cidade era chamada de Gerunda. Uma teoria sugere que Ger significava algo como rio ou água. Com o tempo, Gerunda virou Girona que conhecemos hoje. Mas com certeza a minha história de nome favorita é a do próximo time, a Inter de Milão, que tem um nome muito interessante. Na verdade, tem uma história ligada com seu rival. Lá no início dos anos 1900, o Milan já existia, mas eles só permitiam jogadores italianos no time, e estrangeiros ficavam de fora. Isso deixava algumas pessoas chateadas, dizendo que os jogadores de fora também deviam poder atuar no clube. Essa briga, digamos assim, causou uma divisão, fazendo alguns jogadores saírem para formar o seu próprio clube. Olha aí. Um time que também aceitaria estrangeiros, chamado Futebol Clube Internazionale, Caralho, que foda. literalmente significando internacional. Foi aí que começou a rivalidade. Eu não Mas sobre a sabia origem do disso. nome Milão, vamos ver mais pra frente. Então agora chegamos na Realmente metade é dos times. internacional. Se tu já achou interessante até aqui, a gente ainda vai Mas ver tá a aí. origem dos nomes do Liverpool, Foda, Real foda. Madrid, Milan e muito mais. Agora falando em times da Itália, a gente chega no maior campeão italiano, Olha, a Ju. Juventus. Você sabia que Juventus e Juventude têm muito mais em comum do que tu imagina? Pois é, porque esses dois nomes significam literalmente a mesma coisa. Juventus vem do latim Juventus, que significa juventude. O clube foi fundado por jovens estudantes de uma escola em Turim. Então sim, Juventus é a tradução de juventude. Aí. Continuando, Aí. a gente chega no clube francês, Aí. o Lille, que assim como a maioria dos times, leva o nome de sua cidade.
Essa cidade no norte da França foi fundada em uma área cercada por água e pântanos, por isso foi chamada de ilha, que em francês antigo era l'Isle. Com o tempo, o nome evoluiu para o que conhecemos hoje, Lille, ou seja, o nome significa ilha. Mas na Champions, o Lille nunca sequer passou das oitavas de final, enquanto que o próximo clube da lista é ex-campeão, o Liverpool. Toma. O Liverpool é considerado por muitos o maior time da Inglaterra, com um nome que também faz referência à água. O nome é muito antigo e existem poucos registros de antigamente, mas uma das teorias é que vem das palavras do inglês antigo Liverpool. Liver significava água lamacenta e pool, poça. Então literalmente é poça de água lamacenta. Pois é, eu Caralho. esperava algo mais bonito. Seguindo em ordem alfabética, logo depois do Liverpool, aí chega no Manchester Mano, essa é a origem do novo Liverpool. Pelo amor de Deus. City, o time que rivalizou com ele nos últimos anos. Bom, Manchester City é literalmente cidade de Manchester. Mas de onde que vem esse nome? Lá nos tempos romanos, a cidade era chamada de Mamucium, que significa lugar da colina em forma de seio, em referência ao local onde o forte original foi construído. Com o tempo, o nome evoluiu para Mamessiastre e para finalmente Manchester. Aí uma Ah, curiosidade, em 2023, quando o City conquistou o continente, Manchester virou só a segunda cidade europeia a ter dois clubes campeões de Champions. Sim, só a segunda. A primeira foi Milão, casa da Inter e do Milan. Bom, a gente já viu por que a Inter tem esse nome, então agora vamos pro seu rival. IAC literalmente significa Associação de Futebol, enquanto que a palavra Milão tem raízes muito mais antigas. A cidade foi fundada pelos celtas com o nome de Medelanon, que significa no meio da planície. Aí mais tarde, os romanos a chamaram de Mediolanum, com o mesmo tá, significado. Então, com o tempo, Mediolanum virou Milão. tá. Até aqui, a maioria dos times tem o nome de sua cidade, mas o próximo vai além, porque Aí. tem o nome do seu país, o Mônaco. Muita gente talvez nem saiba, mas Mônaco não é uma cidade, e sim um país independente, mas com só um time profissional. O país também é muito antigo, com esse nome porque os gregos antigos chamavam esse lugar de Monoikos, significando casa única. Com o tempo, Monoikos se transformou em Mônaco. Muito louco pensar que o nome de um clube foi influenciado pela maneira que os gregos antigos chamavam o lugar. Mas Pior que o agora, nome ainda na Mônaco é Ligue muito 1, a foda, gente né? chega no Paris Saint-Germain, que tem esse nome porque lá no ano de 1970 surgiu da união de dois clubes, o recém-criado Paris FC e o Stade Saint-Germain. Esse Saint-Germain vinha de uma cidade próxima, chamada Saint-Germain-en-Laye. Essa cidade foi nomeada em homenagem a um bispo chamado Germain, que viveu lá no século IX. Enquanto isso, Ah, o nome da porra. capital, Paris, vem de uma antiga tribo que viveu na região, chamada de Parissi. Agora, depois do PSG, a gente chega no PSV, que é uma sigla para Tá Philips parecendo Sport laranja, ô, Verenigde, Dudu. ou em português, Associação Esportiva Philips. Se tu acha que Philips se refere àquela marca de eletrônicos, Porra. tá certo. Ué. Porra, Info, eu não sabia disso não. Eu não sabia que o PSV era a Associação Esportiva Philips. Não sabia. Falando sério, eu não sabia disso. O clube foi fundado no início do século XX por trabalhadores da fábrica da Philips, Não sabia. literalmente. Assim como o clube, a empresa também foi Quem fundada sabia é doente, não. Quem sabe é louco. Quem sabe disso é psicopata. na cidade de Eindhoven, na Holanda. Interessante como o clube ainda carrega o seu nome original depois de tantos anos. Agora o próximo time também vem de uma empresa, o RB Leipzig. Mas ao contrário do que muita gente pensa, RB não significa Red Bull. Ué. Ué. Na verdade, significa Rasenball Sport, Ah, é louco. ou em português, esporte de bola na grama. O nome é meio estranho, mas é assim porque tem uma regra na Bundesliga que proíbe clubes de terem nomes de Nem empresas, a não ser que a fudendo, empresa mano. patrocine o Eu clube essa por não mais de sabia. 20 anos. Então a Red Bull teve que contornar essa regra para manter o RB no nome. Enquanto isso, o nome da cidade de Leipzig vem de uma Eu não árvore. sabia. O antigo povo eslavo da região chamava essa árvore de Lipa, o que inspirou o nome da cidade. Com o tempo, o nome evoluiu para Leipzig como conhecemos hoje. Mas enquanto Leipzig teve que adaptar o seu nome, o seu irmão, Red Bull Salzburg, não teve esse problema. Na Áustria não tem essa regra para o uso do nome, então puderam ficar com a identidade da Red Bull. Bom, pelo menos no campeonato austríaco. Além disso, a cidade de Salzburg é do lado onde a própria Red Bull é sediada. Pois é. Esse nome é uma combinação de duas palavras, Sals e Burg, que literalmente significa sal e fortaleza. Isso se refere ao castelo e aos barcos que transportavam sal pelo rio no passado. Hoje em dia o Salzburg joga Champions todo ano, mas nunca conseguiram ir longe. Enquanto isso, o próximo time da lista é o maior campeão com Olha 15 aí. títulos, o Real Madrid. Mas mesmo com esse nome marcante, eles não foram fundados assim.
O clube começou só como Madrid FC, até que em 1920 o rei Alfonso XIII deu pro clube o título Real, adicionando o nome e a coroa pro escudo. Com isso, Olha. Madrid virou Real Madrid. E como tu sabe, Madrid é a capital da Espanha. Mas de onde que vem essa palavra? Bom, acredite se quiser, mas a principal teoria da origem é que ele vem do árabe. A cidade foi fundada Caralho. no século IX por um homem chamado Emir Muhammad I. Aí na época, a região tinha muitas nascentes de água, então ele chamou de Meirit, que significa nascente ou fonte. Com o tempo, Meirit virou Madrid. Olha só. Continuando, a gente chega num time Essa eu não sabia. ucraniano que sempre disputa a Champions, o Shakhtar Donetsk. Fundado em 1936 na União Soviética, o Shakhtar era associado com Tá. mineiros de carvão. O nome Shakhtar literalmente significa mineiro de carvão, por isso que no escudo tem duas ferramentas de mineração. Na época, Tá. a mineração era a base econômica da região de Donetsk, então o clube representava os trabalhadores de lá. Continuando, a gente chega no clube da Eslováquia, o Slovan Bratislava. Nossa Slovan senhora. significa o povo eslavo, um grupo de pessoas da Europa, enquanto que Bratislava é a capital do país. O nome tem origem em uma vila medieval chamada de Castelo de Braslav. E essa é só a segunda vez na história que ele disputou a Champions, sendo a primeira aparição desde os anos 90. Pois é. Agora o próximo clube é o maior da República Tcheca, o Sparta Praga. Esse clube foi nomeado em homenagem àquela antiga cidade grega chamada Esparta, onde os guerreiros Spark eram Praga. conhecidos por sua força e resiliência. Se tu viu o filme Os 300, conhece bem. Enquanto isso, Praga é a capital do país, que vem da palavra eslava antiga pra, que significa cachoeira ou correnteza, representando o local onde a cidade foi fundada. Saindo da República Tcheca, voltamos para Portugal, onde a gente encontra o Sporting. Mas dessa vez o nome é bem direto. Sporting é esportivo em inglês, então Sporting Clube de Portugal é literalmente clube esportivo. Tá. Mas o próximo clube já Porra. é menos conhecido, o Sturm Graz. Esse clube é da Áustria e não jogava Pô, viado, quem conhecer esse clube aí, pelo amor de Deus, mano. uma Champions desde 2000. O nome dele é bem diferente, mas Graz é a cidade que fica, enquanto que Sturm significa tempestade em Eu? alemão, Ô, louco, mano. simbolizando força e intensidade. Agora, falando em alemão, Ah, chegamos no Stuttgart, eu não um jogo time que FIFA, tá também ligado? leva o nome de sua cidade. E a cidade de Stuttgart, no sudoeste da Alemanha, foi fundada no século X como local para criar cavalos de guerra. Por isso, originalmente foi chamada de Fazenda de Reprodução, Tá. ou em alemão antigo, Stuttgarten. Aí com o tempo foi evoluindo até o nome de hoje. Agora chegamos no último clube, o Young Boys, da Suíça. Mas o motivo por trás desse nome Porque é foi criado por jovens. bem peculiar. No final do século XIX, um dos melhores clubes da Suíça era o chamado Old Boys, traduzindo, garotos velhos. Aí nisso, um grupo de estudantes queria rivalizar com eles, então criaram o oposto, chamado Young Boys, garotos Porra. jovens. Acredite ou não. Até hoje esse Old Boys existe também, mas tá na quinta divisão Nossa suíça. senhora. Pois é. Mas e aí, o que tu achou desse vídeo? Se curtiu, acho que vai gostar desse aqui também. Lembrando que eu tô procurando novos jogadores. Caralho, pô, bom vídeo, mano. Cara, pô, bom vídeo desse maluco.